Queridos irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus nessa manhã e dizer do nosso privilégio e alegria de participar com vocês desse culto de gratidão a Deus por esse evento ocorrido há 503 anos atrás, quando Deus, na sua misericórdia, iniciou um processo, um movimento de retorno às Escrituras Sagradas. Os reformadores não inventaram absolutamente nada novo. O que eles fizeram foi tentaram levar a igreja de volta àquilo que as Escrituras nos ensinam sobre vários assuntos. Nós temos que lembrar que eles estavam querendo reformar a igreja, não somente com relação à doutrina da salvação, que era mais importante, mas também com relação ao próprio culto, a estrutura da igreja, os sacramentos da igreja, a relação da igreja com o Estado e uma série de outros aspectos que fazem parte da vida da igreja enquanto comunidade de Deus aqui nesse mundo. Então, graças a Deus por isso, nós somos herdeiros historicamente desse movimento, teologicamente nós somos herdeiros da Bíblia, historicamente nós viemos desse movimento e, é claro, somos gratos a Deus pelos homens que Ele levantou naquela época. Naturalmente, nós não temos para com eles a atitude de adoração e veneração que alguns dizem que nós temos, que a gente adora os reformadores, que a gente venera os reformadores. Nada disso, é gratidão a Deus apenas pelo que Deus fez através deles. E muito menos nós consideramos os escritos deles como a Bíblia, como já foi dito aqui pelo reverendo Rodrigo. Nós gostamos, apreciamos o que Calvino escreveu, o que Lutero escreveu, Zwinglio, John Knox e tantos outros, mas eles seriam os primeiros a dizer que os escritos deles não eram apenas reflexões ou tentativas de interpretação da Bíblia, mas nunca deveriam ser tomados para e passo, ou no mesmo nível de igualdade que a Escritura Sagrada, que de fato é a única regra de fé e prática para nós. Nós não temos nenhuma outra fonte de autoridade a não ser esse livro que Deus nos deu através de muitos séculos. Então, é por isso que nós estamos aqui, gratos a Deus e lembrando um lema meio esquecido da Reforma. A Reforma é mais conhecida através dos 5 solas, como já foram enumerados aqui pelo reverendo Ronaldo, mas tem um outro, que não é um sola, mas é um slogan da Reforma também, que veio algum tempo depois, é que a Igreja Reformada sempre se reformando à luz da Palavra de Deus. Nós reconhecemos que em cada época existem desafios peculiares, desafios que são próprios daquela época, e o que nós precisamos não é mudar o sentido da Bíblia para se conformar à época. O que nós precisamos é estudar cuidadosamente o que a Bíblia nos ensina e então entender as novas situações, corrigir as novas situações e tratar essas novas situações à luz do que a Escritura diz. Então, é nesse sentido que a gente sempre procura reformar a igreja à luz da Palavra de Deus. Não reformar a Bíblia, não tem o que reformar na Palavra de Deus, mas nós nos reformamos à luz do ensino da Palavra de Deus. Com isso, eu queria convidar os irmãos a abrir a Escritura em Romanos capítulo 3, onde eu vou tratar do tema mais importante da Reforma, que foi a doutrina da justificação pela fé e que já foi celebrada nas partes iniciais desse culto. Eu queria trazer Romanos capítulo 3, do verso 19 até o verso 31, palavras do apóstolo Paulo sobre a justiça de Deus pela fé. Romanos 3, 19 a 31. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, queridos, pedir que o nosso Deus nos ajude a compreender essa palavra e de que maneira nós podemos atualizar nossa vida à luz do que essa palavra nos ensina. Querido Deus, te damos graças por Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é eterna. E nós oramos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender o seu significado, de maneira que nós possamos sondar o nosso coração, a consciência, examinar a nossa vida e nos adequarmos, nos conformarmos à Tua palavra. Abençoa essa querida igreja, dê que ela seja um bastião da verdade, expondo, ensinando e difundindo o Evangelho de Cristo a todos que aqui se achegam em busca de perdão, em busca de reconciliação com Deus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós sabemos, a reforma começa quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele descobre exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, que o homem é tornado justo, ele é aceito diante de Deus, não pelo que faz, mas mediante a fé naquilo que Cristo fez. O conflito de Lutero se devia ao fato de que, na Idade Média, a Igreja Católica havia condicionado o perdão de pecados das pessoas a uma série de condições e restrições que não estavam na palavra de Deus. Então, o bom católico, se quisesse ir para o céu, ele tinha que participar dos sacramentos da igreja, especialmente a missa, a confissão auricular, um sacerdote, ter sido batizado, além de, se possível, ingressar nas ordens, ser monge, que o colocaria acima da condição normal de todo o povo, e, na hora de morrer, receber a extrema-unção. Então, a Igreja Católica ela se colocou como mediadora da salvação. Somente através da Igreja as pessoas poderiam encontrar salvação. Daí o lema que dizia, fora da Igreja não há possibilidade de salvação. E a Igreja Católica ali entendida como aquela hierarquia toda montada, tendo como cabeça um Papa considerado infalível e debaixo dele toda uma hierarquia governada pelo magistério católico, colégio de cardeais e, enfim, tudo aquilo. Aquela era a igreja. Fora daquela igreja, ninguém poderia encontrar salvação, porque a igreja se oferecia como mediadora entre Deus e os homens. Além disso, mais recentemente, o Papa, na tentativa de arrecadar dinheiro para reformas na Catedral de São Pedro, em Roma, ele tinha instituído um perdão que ele prometia dar a qualquer católico que pagasse por aquilo. O perdão, chamado de indulgência, era uma garantia do Papa de que, se você morresse, em vez de você passar um tempo no purgatório por conta dos seus pecados veniais, esse tempo seria abreviado e você ficaria pouco tempo no purgatório, indo em seguida para o céu. E você podia, inclusive, comprar indulgências para os seus parentes que já tinham morrido e que estavam sofrendo no purgatório. O tesoureiro do Papa, chamado Tetzel, ele ia pelas cidades da Itália, da Alemanha, em todo lugar, vendendo as indulgências, e ele tinha uma rima que ele dizia assim, cada vez que a moeda cai tilintando no cofre, a alma sai voando do purgatório. Esse era o lema do Tetzel. Ou seja, a salvação
uma pessoa sincera, católica, que quisesse ser salva naquela época, ela tinha de comprar indulgências, ela tinha que participar de todos esses cerimoniais da Igreja Católica, ele tinha que dar esmolas, ele tinha que fazer boas obras, porque a Igreja Católica ensinava, inclusive, que quando você era batizado na Igreja Católica, você recebia aquilo que ele chamava de a graça infusa de Deus. Deus já dava uma certa graça a você na hora do batismo que lhe permitia a prática de boas obras. E aí, no final da sua vida, Deus faria uma avaliação se você foi um bom católico, se você deu esmolas, se você praticou boas obras, se você andou em retidão, se você se confessou, se você participou da missa, se na hora de morrer você teve a extrema unção, e Deus então poderia lhe dar o céu ou não. Então, era essa a situação. Católicos sinceros como Lutero tentaram obter paz para seu coração, porque ele sentia culpa pelos pecados deles, como todos nós sentimos. A gente peca, a gente sente culpa, a gente quer perdão. E Lutero queria desesperadamente sentir o perdão de Deus, e ele fez todas as coisas que a Igreja Católica determinava, inclusive penitências de subir escadas de joelho e tudo mais. Ele fez tudo o que era possível fazer, mas não encontrava paz no seu coração. Até que, finalmente, como já foi dito aqui, estudando Romanos, capítulo 1, a partir do verso 16, ele descobriu que, quando a Bíblia diz que o Evangelho é a justiça de Deus, a justiça ali não é o atributo de Deus, aquela qualidade pela qual Deus trata todos igualmente com justiça. Não, justiça de Deus é o modo pelo qual Deus torna o pecador justo. E Paulo diz aqui que Deus faz isso não por obras, não por merecimento, mas pela graça de Deus através da fé em Cristo Jesus. Foi isso que abriu os olhos de Lutero. Ele disse: meu Deus, eu tentando aqui obter a justiça de Deus mediante as minhas obras, quando na verdade é um dom gratuito de Deus. Deus oferece gratuitamente mediante a fé. Aquilo foi conversão. E, né, Lutero se converteu ali, ele entendeu a verdade do Evangelho ali. E é claro, uma vez que ele entendeu isso, ele percebeu o grande erro em que estava a Igreja Católica. O catolicismo daquela época tinha se afastado completamente da simplicidade do Evangelho e ensinava um outro Evangelho, tinha virado uma religião legalista, a ponto de Lutero chegar mesmo a considerar que ela não poderia mais ser chamada de igreja cristã. Tal o desvio fundamental dessa grande e importante doutrina. E, no início, Lutero tentou mostrar à liderança católica aquilo que ele tinha descoberto. E uma das maneiras que ele encontrou de chamar a atenção foi exatamente publicar lá no Facebook da época, não é, que era a porta do castelo de Wittenberg. Ele publicou lá 95 questões com as quais ele queria discutir com os teólogos da igreja. A começar, a primeira, que falava assim: penitência, que é um dos sacramentos, né, o resultado de um dos sacramentos. A penitência não é um ato que você faz, mas é um estado de vida. O crente vive continuamente num estado de penitência e de arrependimento. Não tem nada a ver com você ir ao padre se confessar e o padre dizer: vai pagar tantas penitências, rezar tantas ave-marias que você observe o perdão. Não, Lutero diz, é um estado constante de quebrantamento e de arrependimento. E por aí ele vai, desenvolve esses 95 pensamentos, né, teses, como são chamadas, para a discussão. Mas tudo isso começa quando Lutero entende de que maneira Deus torna o homem justo. Em que base Deus recebe pecadores, perdoa os seus pecados e não lhes atribui mais a culpa e os trata como seus filhos, que é a questão mais importante da vida, não é? O que é que adianta a gente passar essa vida aqui, tendo todos os confortos, todas as seguranças, desfrutar de todos os prazeres, provar de todas as alegrias, morrer num estado de inimizade contra Deus, sem ter tido o perdão dos seus pecados e passar uma eternidade longe de Deus no sofrimento eterno, pagando com a sua alma, com o seu próprio sofrimento, a culpa de todos os pecados que você cometeu durante a sua vida.
Então, eu digo isso porque foi o próprio Jesus que disse: de que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse é o ponto mais importante da nossa vida aqui. De que maneira nós partimos desse mundo para a eternidade, seguros de que estamos justificados com Deus, justificados diante de Deus, que fomos aceitos por Ele e que nossos pecados estão perdoados. Lutero descobriu que, em muitos sentidos, aquele conflito que ele teve era o mesmo conflito do fariseu Saulo de Tarso, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Saulo, Lutero assim descobre, era um fariseu sincero, era um fariseu que achava que a verdade de Deus havia sido revelada no judaísmo dos seus dias, na religião que ele praticava dos seus dias. O judaísmo, nos dias do apóstolo Paulo, era uma religião muito mais legalista do que o próprio catolicismo na época de Lutero. Porque, além de pegar toda aquela lei do Antigo Testamento, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, haviam criado outras leis, que eles chamavam da tradição oral, e que eles consideravam como tendo a mesma autoridade do Antigo Testamento. Então, o judeu, na época do apóstolo Paulo, para ele encontrar o perdão de pecados, ou encontrar a justificação, ele tinha que seguir meticulosamente todas aquelas leis do Antigo Testamento. Aquelas leis referentes a cerimonial, não podia tocar em determinadas coisas, não podia comer determinados alimentos, determinados dias eram sagrados, tinham festas a ser celebradas, e no dia a dia você, quando ia à cidade fazer compras, quando você voltava, você tinha que se lavar para não ter, porque você podia ter tido contato com gente impura, você tinha que jejuar 2 vezes por semana, você tinha que dar o dízimo, inclusive, do coentro, do pé de coentro que nascia no quintal da sua casa. Então, era lei em cima de lei na época do apóstolo Paulo, que era uma distorção do próprio Antigo Testamento. O judaísmo do século I, do tempo que Jesus viveu e que Paulo viveu, era uma religião falsa, diferente daquela que Deus havia revelado a Moisés. E Saulo de Tarso era um fariseu zeloso. Ele achava que ele estava fazendo o que era certo. E quando apareceu o tal de Jesus, e os discípulos de Jesus dizendo que Cristo tinha abolido a lei, e que para que nós sejamos salvos bastava crer em Jesus, Saulo ficou furioso. Isso aqui é uma seita. Isso é uma seita. Por que Deus deu a lei então? Por que tem os 10 mandamentos, se agora a gente é salvo pela graça? Então ele achava que o cristianismo era uma seita. E ele começou uma grande perseguição contra a igreja. Grande perseguição. Prendeu cristãos, mulheres e crianças, entrava nas igrejas onde os cristãos estavam reunidos, arrastavam os cristãos para Jerusalém, onde eles eram julgados. Em alguns casos, ele participou, inclusive, da execução de alguns cristãos, como é o caso de Estevão, que foi o primeiro mártir. Saulo estava lá, inclusive, segurando a túnica daqueles que foram apedrejar Estevão, concordando com a morte de Estevão. E esse homem, então, um dia, caminho de Damasco, onde ele vai prender cristãos, ele tem uma visão, uma aparição de Cristo. Cristo lhe aparece pessoalmente no corpo da sua ressurreição. O Cristo glorificado e exaltado dá a Saulo esse privilégio de uma aparição real e pergunta para Paulo: por que você está me perseguindo? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica, não é, aterrorizado. Imagina, né? Do nada, uma luz mais brilhante do que o céu e aquela voz, aquele ser iluminado. E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daí, Saulo entendeu que o Evangelho era a verdade, que era pela graça mesmo. Ele passa 3 anos no deserto da Arábia, consertando a cabeça, tentando agora, como é que se encaixa agora isso, né? Tudo que eu aprendi errado. Agora eu entendi que, de fato, Jesus é o Salvador, o Filho de Deus. Quando a cabeça de Paulo está arrumada, quando a teologia dele foi reorganizada, foi atualizada, né? Porque o que atualiza é a cabeça da gente, não a Bíblia, né? Quando ele entendeu realmente o que é que tinha acontecido, então ele sai para se tornar o maior pregador da fé que um dia ele tentou destruir. E ele planejava ir a Roma.
que era a igreja mais importante do Império Romano naquela altura. Ele não tinha pregado em Roma ainda, ele não é o fundador da igreja de Roma, ele queria pregar lá em Roma, mas ele sabia que quando ele chegasse em Roma, ele seria questionado pelos judeus, que tinham uma comunidade de judeus muito grande em Roma, e muitos deles tinham entrado na igreja cristã. E Paulo sabia que quando ele chegasse em Roma, ele seria questionado pelos judeus, do tipo assim: por que você fica ensinando que a lei de Deus passou? Por que você fica ensinando que a circuncisão, que nós não precisamos mais circuncidar os nossos filhos? Que essas leis que você não pode, que Moisés mandou sobre comida, por exemplo, não pode comer carne de porco, não pode comer sangue. Por que você considera essas coisas como já passadas e ultrapassadas? Por que você diz que o templo lá em Jerusalém vai ser destruído? Por que você diz que Israel não que a salvação é além dos judeus? Deus é Deus de Israel, Jesus era judeu, a Bíblia é judia. Por que você está falando em salvação para aqueles que não são judeus? Paulo sabia que ia ser questionado, e essa é a razão pela qual ele escreveu a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é uma exposição que Paulo faz do evangelho que ele prega a uma audiência judaico-cristã que haveria de questioná-lo sobre esses pontos aqui. Por isso que você encontra nessa carta tantas menções ao Antigo Testamento, tantas explicações a respeito de Israel. Ele fala da circuncisão, ele fala de Abraão, ele fala de Davi. Tem uma sessão inteira dedicada para responder a pergunta: olha, se a igreja agora é feita de judeus e gentios que acreditam em Jesus, o que vai ser com os descendentes de Abraão? E Israel, os filhos de Abraão, qual o lugar deles na história da redenção? Paulo gasta os capítulos 9, 10 e 11 explicando isso. Então, é nesse contexto que nós vamos ler a carta aos Romanos, porque ela reflete muito bem a situação que Lutero encontrou no catolicismo da sua época, e para nós hoje continua sendo atualíssima. A quantidade de gente que tem nas igrejas evangélicas achando que nós somos justificados pelo que a gente faz, campanha, propósito, ofertas, decisões que você toma, moralidade, cumprimento de regras e uma série de outras coisas. Então, essa ideia de que o homem se justifica diante de Deus pelos seus próprios méritos, ela é muito antiga. Ela começa lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva resolveram conhecer o bem e o mal à parte de Deus. Eles queriam ser os senhores do seu próprio destino, e a partir daí, essa religião das obras, a religião pela qual o homem é o seu salvador, se espalhou pelo mundo e continua até o dia de hoje. Aliás, aqui é bom dizer que, na verdade, só existem duas religiões no mundo. Você pode ficar confuso com a quantidade de religiões que existe. Eu, recentemente, alguns anos atrás, durante os meus estudos, lá em Westminster, nos Estados Unidos, eu me deparei com uma enciclopédia das religiões mundiais. Gente, era um trem dessa grossura aqui, letrinha miudinha, documentando todas as religiões conhecidas no mundo, milhares e milhares de religiões, em todos os continentes, milhares e milhares de religiões. O cristianismo, subdivisões do cristianismo, o islamismo e suas subdivisões, taoísmo, confucionismo, o hinduísmo e religiões que eu nunca tinha ouvido falar, de religiões das tribos indígenas e tudo mais. A gente olha assim e diz: meu Deus, tantas religiões do mundo. Mas se você pegar um critério, você pega uma pergunta: o que é que essas religiões ensinam sobre como o homem é aceito por Deus ou pelos deuses, dependendo da religião? Qual o critério de aceitação? Você vai ver que no fim só tem duas respostas. A primeira é aquela resposta de baixo para cima: o homem é quem se justifica diante de Deus através de, e aí entra a especificação de cada religião. E o cristianismo histórico, que é a única de todas elas que diz que a resposta é de cima para baixo. É Deus que vem justificar o pecador gratuitamente em Cristo Jesus. No fundo, só existem duas religiões no mundo: a religião das obras e a religião da graça. A religião da graça. Apesar de toda essa diversidade.
E o conflito de Paulo foi entre a religião das obras e a religião da graça. O conflito de Lutero foi entre a religião das obras e a religião da graça. E o nosso conflito hoje na igreja evangélica é entre a religião das obras e a religião da graça. Porque sempre só foram essas duas. Sempre só foram essas duas. Então eu queria ler com vocês aqui, rapidamente, os pontos, o contraste que Paulo faz entre a religião das obras e a religião da graça, e algumas características que ele dá da religião da graça, que é, naturalmente, o cristianismo evangélico, histórico, baseado na palavra de Deus, nos escritos de Paulo, de Pedro, de João, todos eles baseados nos escritos do Senhor Jesus, que, por sua vez, é a continuação daquilo que Deus revelou a Moisés no Antigo Testamento. A religião do Antigo Testamento era uma religião da graça. O judeu sabia que, se ele pecasse, ele podia ir no altar, oferecer sacrifícios, e o sangue daquele animal era o pagamento pelos seus pecados. Ele sabia que ele era salvo pela graça. Como eu disse, foram os fariseus que transformaram isso aí em legalismo. Mas sem mais demora, vamos aqui para o nosso texto. Primeiro, a religião das obras, verso 19 a 20. Sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o conhecimento do pecado. Paulo aqui está explicando aos cristãos de Roma por que é que a religião das obras, ou seja, por que é que um sistema de salvação que se baseia no cumprimento das obras da lei não vai funcionar. Por que não funciona? Você tentar se salvar guardando os 10 mandamentos, ou guardando aquelas leis cerimoniais, guardando aquelas leis sobre sacrifício, pureza e impureza do antigo Israel. Primeiro, ele diz, porque a lei foi dada para calar a boca, para calar sua boca. Sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, os judeus, para que se cale toda a boca. Vocês estão enganados, diz o apóstolo. Como eu tive um dia, a lei não foi dada para ser o caminho de salvação, mas ela foi dada para calar a minha boca. Quando eu era evangelista aqui no interior de Pernambuco, estou falando de 35 anos, 40 anos atrás. Logo que eu me converti, fui evangelizar aqui no interior, Gamileira, cidadezinha que tinha aqui. Tinha uma igreja lá, fechada, eu fui para lá para recomeçar. Eu ia de porta em porta pregando o evangelho e anunciando, distribuindo folhetos, distribuindo Bíblia, e onde as pessoas deixavam, eu entrava e falava o evangelho para elas. Eu me lembro de uma vez que eu entrei numa casa, era um católico. Pessoa muito boa, me recebeu e nós começamos a conversar e eu comecei a explicar a realidade que a Bíblia nos ensina da pecaminosidade geral de todos. Nós precisamos de Cristo porque somos todos pecadores e, portanto, estamos condenados. Aí o homem disse assim, olha, amigo, eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou tão ruim assim. Né? Tem gente que é pior do que eu. Eu disse, vamos fazer o seguinte, você tem uma Bíblia católica aí? Ele disse, tenho. Então, traga a sua Bíblia aqui. Nós vamos abrir em Êxodo capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos de Deus. E aí nós vamos ler os 10 mandamentos como Jesus ensinou, onde diz, não adulterarás. Lembrar que Jesus disse, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Quando a gente lê assim, não matarás, lembrar que Jesus disse que se você odiar seu irmão, você já matou ele no coração. Então vamos ler os 10 mandamentos como Jesus ensinou, e no final o Senhor me diga se o Senhor é melhor do que os outros. Vamos ver um por um. Aí comecei, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Antes de chegar no final dos 10 mandamentos, ele disse, pode parar. Realmente, tem razão. Eu sou um pecador culpado. A lei foi dada para calar a sua boca. Para que você não diga diante de Deus, eu sou melhor do que os outros, eu sou justo ou mereço alguma coisa. Deus diz, vem cá, vamos ler aqui os meus mandamentos. Seja honesto. Abra seu coração. E veja se você cumpriu os 10 mandamentos. Veja se você não quebrou todos eles em algum momento na sua vida, desde a sua infância, por pensamentos, palavras ou por obras. Então a lei não pode ser o caminho da salvação, porque ela foi dada para pecadores como vocês e como eu. Ela foi dada para calar a nossa boca, a nossa arrogância de podermos pensar que podemos ser justos diante de Deus. Segundo objetivo, final do verso 19, para que todo mundo seja culpável perante Deus. Essa é a razão pela qual Deus deu a lei. Para que no dia do juízo, quando você comparecer diante dele, você vai dizer, eu estou aqui por quê? Que lei eu quebrei? Gabriel, traz os 10 mandamentos aqui. O anjo traz os 10 mandamentos. Aqui, ó.
A infração é essa. Aqui estão as leis que você quebrou. É por isso que você é culpável. E é por isso que você será condenado. Está aqui a razão da sua condenação. A santa lei de Deus que expressa a santidade de Deus e a vontade dEle para toda a humanidade. Deus deu a lei para que todos sejam culpáveis perante Ele. Portanto, não vai ser por obras da lei, não vai ser por algo que você faça, que quanto mais você tenta fazer, mais evidente vai ficar que você é um pecador. Não é por isso que você é justificado. Terceira razão, final do verso 20. Em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei traz o pleno conhecimento do pecado. Mesmo sem lei, as pessoas que nunca ouviram falar dos 10 mandamentos, elas têm consciência de pecado. Por que vocês acham que tem tanta religião no mundo? É exatamente a tentativa do homem de apaziguar as divindades. Apaziguar por quê? Porque eles se sentem culpados. Mas culpados de ter feito o quê? Paulo vai dizer aqui em Romanos 2, a gente pulou isso aqui, não é? Romanos 2, verso 14 e 15, Paulo diz que a lei de Deus está gravada na consciência de todas as pessoas. O índio mais distante, da tribo mais remota do Amazonas, ele tem a lei de Deus gravada no coração dele. Por isso que ele se sente culpado. Por isso que ele quer oferecer sacrifícios às divindades. Por isso que ele vai seguir rituais para apaziguar as forças, os espíritos maus. Exatamente pela consciência de culpa e de desonra que eles sentem. Eles querem ser honrados pelos deuses. Mas por que essa necessidade? É porque a lei, exatamente porque nós somos pecadores, e a lei foi dada para trazer pleno conhecimento disso. Eu ouvi uma história que eu vou contar para vocês, do jeito que recebi, não é como se fosse uma história, não sei se é verdade ou não, mas era um empreendedor, um empresário que teve uma visão de construir um prédio de negócios muito bonito, à margem de uma rodovia, por onde passava muita gente, só que era de vidro, né? Um daqueles primeiros prédios assim com a fachada de vidro, maravilhoso. E durante 10 anos o prédio estava lá, nunca aconteceu nada. Um dia ele contratou um gerente novo, muito esperto, né? Muito atualizado e tal. Ele queria então mudar as coisas, e ele disse assim: chefe, vem cá, o senhor já pensou, essa parede aqui, a fachada é toda de vidro. Se passar um cara aqui com tijolo e jogar, o senhor vai ver o estrago que vai fazer. Vamos colocar uma placa: é proibido jogar pedra no vidro. Chefe, tá bom. Aí o cara botou a placa assim, né? É proibido jogar pedra no vidro. Não tinha placa antes. Aí ele botou a placa. O que aconteceu no dia seguinte? A lei traz o conhecimento do pecado, né? A lei provoca o pecado. Ela estimula o pecado, igual aquela classe na Igreja Católica de religião, que a freira chamou os meninos assim de 10 anos e disse assim: vocês nunca leiam o livro de Cantares de Salomão, porque é um livro erótico, não é? Um livro que fala de sexo. O que é que os meninos foram ler no recreio? Cantares de Salomão, é óbvio. Por causa da natureza pecaminosa, a lei puxa o pecado, ela traz à tona o nosso pecado. Então, como é que ela pode salvar? Toda vez que a gente vê uma proibição, qual é a vontade que dá? Toda vez que a gente vê uma proibição, a vontade do nosso coração é a rebelião. Em alguns mais, em outros menos. 3 motivos pelas quais a religião das obras não funciona. O referencial, que é a lei de Deus, foi dado para calar sua boca. Segundo, para tornar você culpado diante de Deus. E terceiro, para que você tenha pleno conhecimento do seu pecado. Conclusão de Paulo, voltando aqui para Romanos 3, no verso 20. Conclusão de Paulo: ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Eu não seria, Paulo falando, né? Eu não seria, na minha época de fariseu, se eu tivesse morrido fariseu, eu estava no inferno. Todos os fariseus e legalistas de Jerusalém, eles pensam que são justos diante de Deus, eles não são. E vocês também não são. É a mesma coisa de Lutero. Lutero dizia na sua época: ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras que a igreja determina. Não vai ser pelos rituais, não vai ser por isso, não vai ser pela mediação disso, daquilo, não vai. Porque estas coisas, na verdade, elas foram dadas para mostrar a pecaminosidade do coração humano, que nós somos incapazes
que o nosso arbítrio não é tão livre assim. Por exemplo, tome agora a decisão de que você não vai pecar até domingo que vem. Não é livre o arbítrio? Tome essa decisão agora. E domingo que vem dizer, olha, eu tomei a decisão que durante essa semana eu não pecaria uma única vez. Quantos vocês acham que virão daqui a um domingo que vem, dizendo, eu cumpri minha determinação, usando o meu livre-arbítrio, eu determinei que eu não pecaria nenhuma vez? Eu seria o primeiro a voltar aqui e dizer, olha, eu quebrei isso na hora que saí daqui. Ou até durante o culto. Não é? Então, a lei foi dada para isso. Mas então, se a lei das obras não funciona, a religião das obras não funciona, se não é pelo que a gente faz, como então Deus, um Deus justo, um Deus santo pode receber pecadores? Do verso 21 até o verso 24, o apóstolo Paulo explica de que maneira Deus justifica o homem. São 5 pontos que ele coloca aqui. Primeiro, mas agora, ele está se referindo à aparição de Cristo, ao fato de que Cristo veio ao mundo, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Deus revelou claramente ao mundo, em contraste com o Antigo Testamento, onde essa verdade estava velada, ela estava simbolizada em todo o cerimonial do Antigo Testamento, mas agora Deus manifestou, Deus revelou de maneira clara a sua justiça, ou seja, de que maneira ele justifica o homem. E ele diz aqui que ele fez isso, note, sem lei. Ou seja, a justiça de Deus é sem lei, sem exigência nenhuma exigência de Deus. Sem lei significa isso. Agora a justiça de Deus se manifestou sem lei. Deus não faz nenhum requerimento, Ele não faz nenhuma exigência da parte do pecador, para que o pecador crê em Cristo, para que o pecador seja justificado. Primeira coisa, sem lei. Segunda coisa, Paulo diz, mas não quer dizer que não estava lá. Ele diz, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus é sem lei, mas a lei que foi dada no Antigo Testamento falava disso. A lei dos sacrifícios, a lei do perdão, a lei da purificação, a lei da remissão, o ano da remissão, o ano da libertação, 40 anos, a lei dos 40 anos ocupando uma terra, a lei da libertação de escravos, leis e mais leis do Antigo Testamento que no fundo simplesmente diziam, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Então a própria lei apontava para Cristo. E os profetas, Isaías 53, parece que Isaías está no pé da cruz, vendo Cristo morrer, descrevendo, ele foi morto pelas nossas transgressões, ele foi moído pelos nossos pecados. A lei, o Antigo Testamento, todo apontava para isso, para a salvação da graça, a religião da graça, a verdadeira religião que é mediante Cristo. Então, agora Deus manifestou, ele fez isso sem lei, mas com testemunho da lei e dos profetas. Em terceiro lugar, Paulo diz, no verso 2, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Eis agora a verdade claramente demonstrada. Deus justifica o pecador sem lei, sem obras da lei, mediante a fé em Jesus Cristo. O que é que significa crer em Jesus Cristo? Não é crer que Ele existiu, porque até os ateus sabem disso, é uma figura histórica. Na verdade, a história do mundo está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Então, não é crer que existiu uma pessoa chamada Jesus Cristo, não é crer que Ele era uma pessoa boa, não é crer que Ele mudou o mundo, não é crer que Ele veio da parte de Deus, mas é você confiar nele para o perdão de seus pecados, você tê-lo como a sua justiça. Ele é a minha justiça. Deus me recebe não com base no que eu sou, mas com base no que Cristo é e no que Ele fez por mim. É isso que Paulo está dizendo aqui. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A fé se apodera de Cristo. A fé é a mão que se levanta e recebe graciosamente de Deus a pessoa de Cristo na sua inteireza. Nas duas pessoas, na obra completa na cruz e na sua ressurreição, Cristo é a minha justiça. Quarta coisa,
Vamos relembrar. Primeira, a justiça de Deus se manifesta sem lei. Segundo, foi testemunhada no Antigo Testamento. Terceiro, é mediante a fé em Cristo Jesus. E quarto, é para todos e sobre todos os que creem. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, como eu disse, na época dele, os judeus acreditavam que a salvação era só para Israel. E Paulo era perseguido porque ele entendeu que se é pela graça, então não é só para os judeus, mas para todos. Por que é para todos? Por que é para os gentios? A resposta está aí, leia comigo, verso 23. Pois todos pecaram. Não foi só os judeus que pecaram, os gentios pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e falharam em viver para a glória de Deus. Não cumpriram o alvo pelo qual foram criados, que é glorificar a Deus. Esse é o grande pecado da humanidade. Todos pecaram, judeus, gentios, índios, esquimós, aborígenes, pessoas os intelectuais da Europa, os ricos de Manhattan, nos Estados Unidos, a classe alta, a classe baixa, homem e mulher, jovem, criança, velho, não há distinção, todos pecaram. Por isso que o Evangelho é para todos, judeus e gentios. Essa é a quarta qualidade que ele diz aqui, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no verso 24, o quinto ponto, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Notaram aqui o exagero de Paulo? Vocês são justificados, então já é um ato de Deus, né? Vocês são justificados da parte de Deus, gratuitamente. Ou seja, Deus não pede nada a você para lhe justificar. Nada. É sem lei. A justiça de Deus se manifesta sem lei. Você é justificado gratuitamente. Pastor, mas eu sou um pecador, eu sou indigno. Você acha que Deus não sabe disso? Essa justiça foi preparada para quem? Para justos. Esse caminho foi preparado para a humanidade pecadora, como você e como eu. Como você e como eu, justificados gratuitamente, e ele acrescenta ainda, por sua graça. Por que ele diz que é graça? Graça é um favor que a gente não merece, é alguma coisa que a gente recebe, não merecia, na verdade o contrário. Se Deus fosse justo conosco, Deus nos mandaria todos para o inferno, porque como vimos, somos todos culpados, estamos de boca calada e temos pleno conhecimento do pecado pela lei de Deus. Mas em vez de fazer isso, Deus nos trata graciosamente, nos justificando mediante a fé em Cristo Jesus. E agora vem a grande pergunta: como é que Deus pode fazer isso se Ele é justo? A gente fica revoltado, não fica? Quando a gente vê aí um juiz da Suprema Corte, ou um juiz de qualquer instância, um criminoso declarado, o cara é criminoso, já foi julgado e condenado em várias instâncias, e o juiz solta o cara. A gente não fica revoltado? Fica. Todos nós temos um senso de justiça. Então a gente diz que esse juiz ele não é justo. Ele não é justo. A gente fica revoltado com isso. A gente quer que as pessoas elas sejam punidas conforme elas de fato merecem. A pergunta é: como é que Deus, sendo justo, Ele pode gratuitamente, pela graça, sem lei, justificar pecadores? Isso não torna Deus injusto? Deus chegar para você, depois de você ter vivido toda a sua vida em pecado, você ter quebrado a lei de Deus, saído com tudo quanto é de gente, praticado desonestidade nos seus negócios, ser um mentiroso, consumidor de pornografia, um dia Deus chega e lhe diz assim: eu justifico você. A partir de hoje, eu não vou lhe tratar como você merece. Eu vou lhe tratar como justo diante de mim, a ponto de que eu não tenho mais nada contra você. Nada eu tenho contra você. Deus está sendo justo em fazer isso? Não. A não ser que, e aí vem agora o próximo ponto na lógica do apóstolo Paulo. Ele vai dizer em que base Deus pode fazer isso sem que ele se torne injusto. Como é que Deus pode perdoar pecadores sem que ele se torne injusto? Porque ele deveria condenar os pecadores, a justiça dele demanda isso. E aí ele fala da base, metade do verso 24. Vamos ler o verso 24 todo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante, essa palavrinha aqui é a palavra-chave,
né? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação pela fé. Revelado o segredo. Deus pode justificar gratuitamente, não porque Ele simplesmente fecha os olhos, porque Ele não pode passar pano no pecado. Deus não pode passar pano no pecado, porque a santidade dEle não permite. Mas o que é que Ele fez? Ele providenciou um pagamento que satisfizesse a sua justiça. Quando Ele deu a lei a Moisés no Antigo Testamento, Ele deu as dimensões da construção de um tabernáculo, que depois viraria o templo. E dentro desse tabernáculo tinha um lugar mais íntimo, que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, chamado Santo dos Santos. E lá dentro estava uma arca de ouro que Moisés mandou que fizesse, de acordo com algumas especificações, onde estava a lei de Deus, as 2 tábuas de pedra que Moisés trouxe do Monte Sinai, depois que Deus escreveu com sua própria mão. As 2 tábuas da lei estavam dentro da arca, e a arca era coberta por uma tampa chamada de propiciatório. Nessa tampa tinha 2 querubins voltados um para o outro, e as asas se tocavam no meio. Uma vez por ano, o sacerdote, sumo sacerdote, ele entrava naquela tenda, entrava lá no Santo dos Santos, levando sangue de um animal que tinha sido sacrificado do lado de fora. E ele derramava aquele sangue na tampa da arca, chamado propiciatório. Aquilo significava fazer propiciação. Propiciação significa pagamento de uma dívida. O sangue era derramado como propiciação, por isso o nome do lugar era propiciatório, como propiciação pelos pecados da nação de Israel. Enquanto ele estava fazendo isso, o povo ficava do lado de fora, orando e confessando os seus pecados a Deus, e ele mesmo confessava os pecados da nação de Israel, enquanto derramava aquele sangue no propiciatório. O nome, a tampa em hebraico é kaforet, que foi traduzida para o grego como hilasterion, que é a mesma palavra que Paulo usa aqui. Ele diz aqui, Cristo, Deus propôs no seu sangue como hilasterion, propiciatório. Agora você já sabe o que é que aquela cerimônia representava. A tampa da arca, o propiciatório, era uma figura de Cristo, o sangue de Cristo sendo derramado diante de Deus como pagamento pelos pecados do seu povo. Naquela tampa, o que é que a tampa cobria? A lei. Tampava a lei para que a lei não nos atingisse, ela estava coberta por um propiciatório manchado de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. É por isso que a lei nunca mais vai nos alcançar, nunca mais vai nos condenar, porque ela foi coberta, propiciada pelo sangue de Cristo. É por isso que Deus pode ser justo e justificar pecadores, porque o preço do pecado foi pago. É gratuito para você, é gratuito para mim, mas custou um grande preço, o sangue precioso do Filho de Deus. Essa é a base em que Deus nos justifica. Paulo agora explica por que é que Deus fez isso, que Deus podia ter deixado a humanidade toda ir para o inferno. Mas por que ele agiu dessa maneira? Porque esse plano maravilhoso, que foi o que Lutero descobriu, não é? Isso aqui foi o que Lutero descobriu, que estava na Bíblia o tempo todo, mas ninguém lia a Bíblia na Idade Média. Ninguém lia. Foi isso que Lutero descobriu. Por que Deus fez isso? Resposta: 2 coisas. Está no final, metade do verso 5. Para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Porque alguém poderia dizer, mas por que uma vez que Cristo veio numa determinada época da história, e o que aconteceu com as pessoas que morreram antes ou que viveram antes? A resposta é, Deus resolveu não levar em consideração. Não significa que as pessoas que morreram naquela época não foram para o inferno. Significa simplesmente que Deus disse assim, eu não vou destruir a humanidade toda, mas eu vou aguardar até a vinda do meu filho. Eu vou continuar com o meu projeto que eu disse lá no Jardim do Éden, virá o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus continuou com o seu plano, apesar de todos os pecados cometidos antes da vinda de Cristo. Ele aguardou o momento de mostrar por que ele tinha sido tolerante, porque ele estava esperando o momento da realização do grande sacrifício pelo pecado do seu povo.
Verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o propósito do Evangelho. É dessa maneira que Deus justifica pecadores. É assim que ele pode ser justo e fazer isso, mediante a propiciação que há no sangue de Cristo Jesus. Essa foi a grande descoberta de Martinho Lutero. Esse foi o pavio da reforma protestante. É alguma coisa nova? Foi alguma coisa que os reformadores inventaram? Lutero tirou isso da sua cabeça? Não, ele está lendo a Bíblia. Ele entendeu o que a palavra de Deus diz e trouxe esse significado para a sua vida, trouxe esse significado para o mundo daquela época. E a sua vida foi salva e perdoada. E agora, conclusões de Paulo. São 4 conclusões bem rapidinho. À luz disso tudo, Paulo tira 4 conclusões. Lembra que ele está escrevendo para a igreja de Roma. Ele diz assim: onde, pois, está a jactância? A jactância é a vanglória, o orgulho. Você bater no peito e dizer, eu mereço de Deus alguma coisa. Deus me dá o que eu tenho direito. Você já orou assim? Deus me deu o que é direito. Faça isso não. Se você disser a Deus, me dê o que eu tenho direito, ele vai abrir um buraco no chão e tu vai descer para o inferno cabeça para baixo. É o teu direito, é esse aí. Esse é o teu direito. Para de escutar esses pregadores, gente, que fica dizendo que tu tem direito diante de Deus, que tu merece alguma coisa diante de Deus. Merece nada. Acabamos de ler Paulo aqui. Onde é que está a jactância, o orgulho do homem bater no peito e achar que é alguma coisa diante de Deus? Paulo diz, foi totalmente excluído. Por que princípio? A palavra lei aqui, ela tem que ser tomada no sentido de princípio. Por que princípio? Das obras, ou quê? De que a salvação é pelas obras? Não, porque o princípio da salvação pelas obras produz orgulho. Você vai chegar no céu, bater no peito e dizer, eu estou aqui porque mereci, eu estou aqui porque eu fui melhor do que meu vizinho, eu estou aqui porque eu cumpri todos os mandamentos. Não vai ter ninguém no céu fazendo isso. Isso foi excluído, por quê? Pelo princípio da fé, final do verso 27. Ou seja, de que o homem é salvo pela fé. O que é que isso significa? Percebe, o contraste entre fé e obras aqui mostra que a fé não é considerada como obra do homem. A fé não é uma obra. Porque tem gente que diz assim, mas eu tenho que crer. Né? E se eu creio, então, e outro não crê, significa que eu sou melhor do que ele, porque eu creio e ele não crê. Sim, filho, mas a fé que você tem, ela não é obra, ela é dádiva de Deus. Porque a fé vem junto com a justiça de Deus. Ela é concedida juntamente com a justificação em Cristo Jesus. Você só pode crer em Cristo Jesus porque Deus lhe concede isso. De outra maneira, a fé seria considerada como obra. Mas você vê que Paulo diz que não é. Ele faz o contraste aqui entre obras e fé, exatamente porque fé não é alguma coisa produzida pelo homem, mas é dada por Deus. Por isso que é gratuito, inclusive a graça de crer. Se você crê hoje nisso aqui, não é porque você é melhor do que ninguém, mas simplesmente porque Deus teve misericórdia de você. Ele concedeu que você cresça e que você entendesse. Então, primeiro, está excluída a arrogância. Segundo, verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente da obra de Deus. A Paulo aqui está só resumindo o que ele acabou de dizer. Terceiro, é porventura Deus somente dos judeus, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Circunciso é o judeu, incircunciso é o gentio. Pela fé e mediante a fé não faz diferença, é só uma mudança retórica de linguagem para não ser repetitivo. O ponto de Paulo aqui, Deus justifica tanto os judeus como os gentios mediante a fé em Cristo. Não tem mais essa divisão. Tem gente que diz assim, mas Deus tem um plano de salvação para Israel, tem um plano de salvação para os judeus e um plano de salvação para os gentios. A igreja foi o plano B. Onde está na Bíblia isso, gente? Que Bíblia vocês estão lendo? Isso não está na Bíblia, não. Só tem um caminho, sempre teve um caminho que foi o caminho da graça, no Antigo Testamento e no Novo. Os judeus que se salvaram e se salvam são pela graça. Nenhum judeu se salva sem fé em Cristo Jesus, como também nenhum judeu do Antigo Testamento era salvo sem crer que aqueles sacrifícios apontavam para o Messias. A diferença é que eles foram salvos pela fé no Messias que haveria de vir, e nós somos salvos pela fé no Messias que já veio, mas é fé do mesmo jeito.
Fé do mesmo jeito. Não tem dois caminhos de salvação. Porque tem gente que pensa, né, que o judeu, né, se morrer, ele vai para o céu. Se ele morrer incrédulo em Cristo Jesus, ele não vai, não. Como ninguém mais. Só tem um caminho. Deus justifica pela fé o circunciso e, mediante a fé, o circunciso. Judeus e gentios, mediante a fé em Cristo Jesus. E a última conclusão de Paulo, e eu estou concluindo também, porque uma das regras da reforma, do pregador reformado, é que ele tem que ser breve, não é? Se o sermão é bom, ele vai ser curto. Se for ruim, tem que ser breve. Então, vamos lá. 31. A última conclusão. Anulamos, pois, a lei pela fé, porque era a pergunta que a audiência de Paulo ia fazer lá em Roma na hora. Paulo, então você está dizendo que a lei de Deus não vale nada? Os 10 mandamentos pode jogar no fogo? Fora! Não, responde Paulo, de maneira nenhuma. A gente não anula a lei pela fé, antes confirmamos a lei. Ué, como assim, Paulo? Como é que o Evangelho confirma a lei? Claro que confirma. O próprio Lutero, ele explicou essa relação aqui com a seguinte frase: a lei me leva a Cristo para a justificação. E Cristo me manda de volta a lei para a santificação. Funciona mais ou menos assim. Eu olho a lei de Deus e digo, estou perdido. Mas a lei diz, eu vim aqui para ser um aio, para ser um pedagogo, um professor. A minha função é dizer para você que a salvação está em Cristo pendurado na cruz. A lei me leva a Cristo, e aí eu vou a Cristo e sou justificado dos meus pecados. E aí eu pergunto a Cristo, Senhor, o Senhor me salvou gratuitamente, o Senhor é a propiciação pelos meus pecados, o que eu faço para te louvar e para te agradecer? Eu quero te servir todos os dias da minha vida. Aí Cristo me toma pela mão e diz, você quer me mostrar sua gratidão? Sim, Senhor, eu quero viver para a tua glória. Então ele diz, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, não tomarás meu nome em vão, guarda o dia de descanso, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nada que pertence ao seu próximo. A lei para nós hoje, ela serve como guia de gratidão, como diz o apóstolo Paulo, o resumo da lei é o amor. Porque quem ama o próximo não quer a mulher dele, não vai xingar o nome dele, não vai tirar a propriedade dele, quem ama a Deus não vai adorar outro Deus, não vai tomar o nome de Deus em vão. O amor é o cumprimento da lei. Então, o evangelho do amor de Deus não anula a lei, mas torna a lei o caminho de vida do cristão. É assim que nós vivemos nesse mundo. O nosso guia aqui é o amor que procede da lei de Deus. Anulamos a lei pela fé? Não. Antes, confirmamos a lei. Queridos, essa é a mensagem da reforma. Esse é o ponto central da reforma protestante. E é por isso que nós estamos aqui. Essa é a maior diferença entre nós, reformados, e a Igreja Católica. O pensamento católico. Essa é a principal diferença entre nós e o Espiritismo, por exemplo, o Islamismo e todas as outras religiões. É isso o distintivo do cristianismo histórico. Porque, por exemplo, o catolicismo, ele crê na Trindade, crê que Jesus é o Filho de Deus, crê que Jesus nasceu da Virgem Maria, crê em céu, crê em inferno, crê que Jesus morreu na cruz, mas quando chega nesse ponto, começa a grande divergência. E mesmo entre os evangélicos, é isso que separa os cristãos evangélicos reformados de outros que estão dentro do caminho evangélico, mas que negam que a salvação, de alguma forma, é uma imputação, uma atribuição da justiça de Cristo ao pecador. E vão ensinar outro caminho. Quando você ouvir assim, não, Cristo é o Salvador, mas você tem que dar o dízimo, mas você não pode cortar cabelo, mas você não pode fazer isso. Toda vez que você encontrar Jesus mais alguma coisa, aí já não é mais o verdadeiro evangelho. É pela graça somente. E uma vez salvos, nós vamos viver de maneira digna desse Deus, andando nos seus caminhos e nos seus mandamentos. Amém? Vamos orar. Deus amado, te damos graças porque o Senhor nos justifica gratuitamente, mediante a fé em Cristo Jesus. Te damos graças porque o Senhor levantou pessoas ao longo da história para manter a verdade viva, clara, no meio do teu povo. Te agradecemos pela reforma que foi um desses momentos.
Oramos que o Senhor nos ajude a ficar firmes no Evangelho, entendendo claramente para podermos ensinar outras pessoas. Abençoe essa querida igreja, de que ela seja fortalecida cada vez mais na Tua palavra, na graça de Cristo Jesus, abençoando todos os que aqui chegarem em busca de perdão, reconciliação com Deus e desejo de adorar e servir ao Senhor. Oramos pela sua liderança, pelo conselho da igreja, pelos pastores, diáconos, professores, guia todos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.